Hoje eu vou contar mais um capítulozinho do livro A Grande Arte de Ser Feliz, de Rubem Alves. Ainda na parte das coisas que dão alegria, o capítulo de hoje tem o título Os Olhos de Camila. O tempo opera cruéis transformações sobre o corpo. Um dos livros mais sábios jamais escrito, o Tao Te Ching, assim as descreve. Um homem ao nascer é macio e frágil. Ao morrer, ele é duro e rígido. As plantas verdes são macias e cheias de seiva. Na sua morte, elas estão murchas e secas. Portanto, o rígido é o que não se curva. São discípulos de vida. Esse processo inexorável de endurecimento manifesta-se primeiramente nos olhos. A morte tem especial predileção pelo olhar. Bachelard sabia disso e se perguntava: sim, a luz de um olhar, para onde ela vai quando a morte coloca seu dedo frio sobre os olhos de um morto? É nos olhos que ela injeta o seu sêmen. Escher. Não sei se esse nome lhe é familiar. É melhor que seja, porque no dia do juízo final, Deus vai lhe perguntar sobre ele. E não vai gostar se você disser que nunca ouviu esse nome. Assim, trate de conhecê-lo antes de morrer. Os desenhos de Escher se encontram em qualquer livraria boa. Não são baratos. Se forem caros demais, veja na livraria mesmo. Mas se você tem o dinheiro, vale a pena comprar. Você gastou dinheiro comprando óculos para ver melhor. Gaste dinheiro agora, dando aos seus olhos o que vê. Caso contrário, você será o tolo que compra panelas e não compra comida. As gravuras de Escher são comidas para os olhos. Fazem mais bem aos olhos do que os melhores colírios. Os desenhos de Escher são koans. São desafios ao olhar, terremoto da inteligência. Uma das suas gravuras mais terríveis tem o nome de olho. E é só um olho. Mas dentro dele tem a imagem refletida da morte. Comparando o dito de Tao Te Ching com a gravura de Escher, concluo que aquele é um olho adulto, pois é no corpo endurecido de adultos que a morte mora. O remédio, segundo o mesmo livro, é tornarmos-nos de novo como crianças pequenas. Se isso lhe acontecer, você não voltará a ser criança pequena de novo, como pensou o tolo Nicodemos quando Jesus lhe disse a mesma coisa. Você ficará como criança pequena. Ficar como criança pequena é ficar sábio. Diz o Tao Te Ching que o segredo do sábio, a razão por que todos olham para ele e o escutam, é que ele se comporta como uma criança pequena. O sábio é um adulto com olhos de criança. Os olhos, diferentemente do resto do corpo, preservam para sempre a propriedade mágica de rejuvenescimento. Sua cabeça de cientista provavelmente discordará. Você dirá que somente os adultos veem direito. Os adultos passaram muitos anos nas escolas, seus olhos fizeram caminhadas infinitas pelos livros, seus olhos sabem muito. Eles estão cheios. Por isso devem ver melhor. Mas é esse precisamente o problema.
Quando um balde está cheio de água, não é possível colocar mais água dentro dele. Os olhos dos adultos são como baldes cheios, como um espelho no qual se colou uma infinidade de adesivos coloridos. O quadro ficou bonito, mas o espelho se foi. O espelho parou de ver. Ficou cego. Os olhos das crianças são baldes vazios, vazios de saber, prontos para ver. Querem ter tudo, tudo cabe dentro deles. Minhocas, sementinhas, bichinhos, figuras, colheres, pentes, folhas, bolinhas, colares, botões. Os olhos de Camila, minha neta, se encantam com as coisas. Para eles, tudo é fantástico, maravilhoso, espantoso, incrível, assombroso. Os olhos das crianças gozam da capacidade de ter o pasmo essencial do recém-nascido que abre os olhos pela primeira vez. A cada momento, eles se sentem nascidos de novo para a eternidade, novidade do mundo. Walt Whitman diz que, ao começar os seus estudos, o que mais agradou foi o dom de ver. Ficava encantado com as formas infinitas das coisas, com os menores insetos ou animais. Esse papo inicial me assustou tanto, me agradou tanto, que não foi fácil para eu seguir adiante, pois eu teria querido ficar ali flanando o tempo todo, cantando aquilo em cânticos extasiados. Os olhos dos adultos, havendo se enchido de saber e havendo, portanto, perdido a capacidade de ver das crianças, olham sem nada ver e ficam procurando cura para a sua monotonia de ver, em experiências místicas esquisitas, em visões de outros mundos ou em experiências psicodélicas multicoloridas. Pois eu lhe garanto que não existe visão de outro mundo que se compare em beleza à asa de uma borboleta. Quem o disse foi Cecília Meirelles, poetisa. Os poetas são religiosos, que não necessitam de religião porque os assombros desse mundo maravilhoso lhes são suficientes. Foi assim que ela pintou a cosmologia poética que seus olhos viam. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta, um jardim. E no jardim, um canteiro. E no canteiro, uma violeta. E sobre ela o dia inteiro, entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. Um homem, ao nascer, é macio e frágil. Ao morrer, ele é duro e rígido. O que o sábio chinês disse ao corpo inteiro, o poeta espanhol Antônio Machado disse aos olhos. Olhos que para a luz se abriram, um dia para depois, cegos retornar à terra, fartos de olhar sem ver. Esse eu acho que merece até, se não uma, mais duas repetições, que seja trino. Olhos que para a luz se abriram um dia, para depois cegos retornar à terra, fartos de olhar sem ver. Olhos que para a luz se abriram um dia, para depois cegos retornar à terra, fartos de olhar sem ver. Que tenhamos olhos das crianças
Esses olhos que são famintos de todas as informações, de todas as cores, sabores, aromas, perfumes, flores. Fale-me o que eu ainda não sei. Diga-me sobre o que eu ainda não vi. Ensina-me. Gratidão.